Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. A poucos metros do altar mais sagrado do cristianismo, circulam cifras que fariam inveja a muitos bancos centrais. Um império isento de impostos, sustentado por doações de fiéis e blindado por uma das jurisdições mais fechadas do planeta. E por trás dos vitrais e da liturgia, revelações desconcertantes, lavagem de dinheiro, alianças com ditadores e um cofre com documentos que jamais vieram à luz. Você sabe para onde vai o dinheiro que coloca no envelope da missa? E o que o Vaticano está realmente escondendo nos seus arquivos secretos? Antes de responder, é preciso entender como a fé se tornou uma das engrenagens mais lucrativas e discretas do mundo moderno. Para entender como o Vaticano chegou a esse cenário, é preciso entender o que acontece por trás da fé e observar o que muitos chamam de o lado sombrio do Vaticano. A imagem pública do Vaticano costuma ser associada à humildade e à caridade, mas poucos lugares concentram tamanha riqueza e isenção ao mesmo tempo. O patrimônio da Santa Sé é avaliado em cifras que ultrapassam dezenas de bilhões de euros, com milhares de imóveis em cidades como Londres, Paris e Roma, participações em empresas multinacionais e um acervo artístico inestimável. Boa parte dessa fortuna vem de doações feitas por fiéis ao redor do mundo, pessoas simples, motivadas por fé ou tradição, que contribuem mensalmente com ofertas, dízimos e campanhas. No entanto, o destino real desses recursos continua envolto em sigilo. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, a contabilidade precisa da igreja é praticamente impossível, devido à complexidade e descentralização das suas operações. O texto afirma ainda que, embora o valor total do patrimônio da Igreja Católica não seja conhecido, o pontificado do Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril, foi marcado por avanços na transparência orçamentária e de gestão do Vaticano. O montante tem diferentes origens, como doações, imóveis, ativos do Banco do Vaticano e turismo religioso. Em tempos de crise global, o contraste entre o discurso de desapego material e o funcionamento de uma estrutura financeira bilionária torna-se cada vez mais visível. O que era para ser símbolo de desprendimento se transformou em um império blindado, onde o dinheiro circula longe da luz, mas sob os olhos de Deus. Criado oficialmente em 1942, o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, deveria servir unicamente à missão religiosa da Igreja, mas, na prática, se envolveu em inúmeros escândalos, operações nebulosas e transações bilionárias que colocaram em xeque o que realmente se faz com o dinheiro da fé. Durante décadas, o banco foi acusado de ser um paraíso fiscal disfarçado, envolvido em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e movimentações financeiras de organizações suspeitas. O ápice da crise ocorreu na década de 80, com o colapso do Banco Ambrosiano, caso que incluiu máfia, corrupção e até o misterioso assassinato de um banqueiro. Segundo o portal Infomoney, o Papa Francisco promoveu reformas estruturais no banco, especialmente após a renúncia de Bento XVI, tentando colocar fim à opacidade que imperava na administração financeira da Santa Sé. A reportagem afirma: criado para administrar os recursos da Igreja, o banco esteve envolvido em décadas de escândalos, o que levou Francisco a uma ampla tentativa de reestruturação durante seu pontificado. Apesar dos esforços, os desafios persistem. O banco ainda opera sob regras próprias, blindado por uma jurisdição religiosa e soberana. Seus clientes, dioceses, congregações e clérigos que movimentam milhões, muitas vezes sem qualquer obrigação de prestar contas à sociedade civil. Enquanto os fiéis acreditam que estão contribuindo para obras de caridade, parte significativa dos recursos continua fluindo por corredores silenciosos, onde a fé e o sigilo caminham lado a lado.
A Santa Sé mantém relações diplomáticas com mais de 180 países. É um dos únicos entes não estatais com status de observador permanente na Organização das Nações Unidas. Mas essa diplomacia da fé tem um histórico desconfortável. O Vaticano nem sempre esteve ao lado da liberdade ou da democracia. Durante o regime nazista, o Papa Pio XII manteve-se em silêncio diante do genocídio judeu. Documentos revelados décadas depois sugerem que o Vaticano tinha pleno conhecimento do que acontecia nos campos de concentração. Após a guerra, parte da cúpula vaticana facilitou rotas de fuga para criminosos nazistas através das chamadas Ratlines, que levaram dezenas de oficiais para a América do Sul. No Chile, o Vaticano manteve relações cordiais com o regime de Augusto Pinochet. Na Espanha, apoiou Francisco Franco. E ainda hoje, atua politicamente em fóruns internacionais para vetar avanços em pautas de direitos humanos, sempre em nome da moral cristã. A diplomacia vaticana não é neutra, ela escolhe lados, nem sempre os mais justos. E quando a santidade se alia ao autoritarismo, o altar se transforma em palanque. Durante a Idade Média, a venda de indulgências causou revoltas, cismas e a Reforma Protestante. Mas o comércio da fé não desapareceu, apenas mudou de forma. Hoje, o Vaticano mantém uma estrutura econômica baseada em missas pagas, relíquias à venda e experiências espirituais personalizadas. É possível comprar missas para entes falecidos, receber bênçãos papais com certificado oficial e até reservar lugares privilegiados em audiências com o Papa, mediante contribuições voluntárias. Há agências especializadas em turismo religioso que oferecem pacotes exclusivos com valores que ultrapassam o salário anual de muitos dos próprios fiéis. A Praça de São Pedro se tornou um dos pontos turísticos mais lucrativos do mundo, e dentro das lojas oficiais do Vaticano, há desde terços simples até lembranças banhadas a ouro. Tudo registrado como forma de devoção, mas operando como um verdadeiro business espiritual. As mensagens de humildade continuam nos púlpitos, mas a realidade da fé transformada em serviço de luxo contradiz o próprio Evangelho. Quando o perdão tem preço e a bênção tem fila preferencial, resta perguntar: o que ainda é sagrado? Enquanto estados modernos se curvam a investigações e autoridades públicas enfrentam tribunais por corrupção, abuso ou negligência, o Vaticano permanece numa bolha jurídica que desafia as leis terrenas. A Santa Sé não apenas é reconhecida como Estado soberano, mas seus membros gozam de imunidade diplomática quase absoluta, mesmo em casos que envolvem crimes graves. Cardeais e bispos acusados de encobrimento de crimes, desvios financeiros ou chantagens morais muitas vezes são transferidos para outros postos em vez de punidos. A justiça eclesiástica, conduzida a portas fechadas, raramente coopera com autoridades civis. O que seria escândalo em qualquer outra instituição, no Vaticano se resolve com silêncio, diplomacia e mudança de vestimenta. Casos emblemáticos vieram à tona nas últimas décadas, mas poucos resultaram em prisões ou condenações reais. E mesmo quando há reconhecimento de culpa, a punição costuma ser simbólica, como afastamento, penitência espiritual ou reclusão em mosteiros. O próprio Papa, chefe de Estado e líder espiritual, não pode ser legalmente processado por nenhuma corte nacional. E ao redor do mundo, a concordata com países católicos garante à Igreja uma série de prerrogativas jurídicas, blindando seus líderes de ações judiciais e criando uma rede de proteção institucional. No coração do Vaticano, entre corredores silenciosos e muros centenários, esconde-se uma das coleções mais inacessíveis e fascinantes do mundo, os arquivos secretos da Santa Sé, hoje chamados de Arquivo Apostólico do Vaticano. São mais de 80 quilômetros de documentos guardando séculos de história, decisões papais, correspondências políticas e processos da Inquisição. O acesso a esse conteúdo é extremamente limitado. Apenas acadêmicos previamente autorizados podem consultar partes dos documentos e, mesmo assim, com rigorosas restrições. A maioria dos papéis continua trancada, longe do olhar público e da história oficial.
De acordo com reportagem publicada no portal UOL, a Biblioteca do Vaticano possui mais de 1,5 milhão de livros e manuscritos, incluindo o mais antigo Códice da Bíblia, documentos assinados por imperadores romanos, reis medievais e papas da Renascença. A matéria destaca ainda que, considerada uma das mais antigas do mundo, a biblioteca começou, recentemente, a digitalizar seu acervo para ficar disponível para visualização online e totalmente gratuita. Num mundo onde até governos se dobram à transparência, o Vaticano ainda guarda suas verdades sob 7 chaves. O que não pode ser revelado talvez diga mais sobre o presente do que sobre o passado. O Vaticano é símbolo de fé, mas também de poder. Por trás das vestes litúrgicas e dos cânticos sagrados, existe uma máquina que movimenta bilhões, negocia com chefes de Estado, influencia políticas públicas e muitas vezes se protege sob a desculpa da espiritualidade. A fé genuína pode ser luz, esperança e transformação, mas quando institucionalizada e blindada por séculos de privilégios, ela corre o risco de se tornar um escudo para interesses seculares. Curtiu o vídeo? Então deixa seu like, compartilha com quem também merece ver o outro lado da história e se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos no lado sombrio do poder.